Graça e paz, povo de Deus. Sou o pastor Rafael Pontes, sou da Igreja Metodista Central em Porto Real e hoje nós estamos aqui com a oportunidade de poder compartilhar uma palavra que certamente falará ao seu coração. E o texto proposto para o dia de hoje encontra-se no livro de Gênesis, no capítulo de número 39, a partir do verso 1. É um texto que Deus já tem ministrado ao longo desse mês de outubro ao meu coração. E eu entendi que o dia de hoje seria relevante poder compartilhar mais sobre esse assunto tão rico e tão poderoso. O texto inicia no verso 1 dizendo o seguinte: José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinha levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. O texto proposto para esse tempo de reflexão traz a história de um homem que, sem dúvida alguma, nos inspira. Possivelmente você já ouviu falar sobre a história de José. Muitas pessoas já pregaram sobre esse grande personagem, uma história que sem dúvida alguma mexe com o nosso coração. A história de alguém que superou obstáculos, a história de alguém que enfrentou desafios, mas a história de alguém que permaneceu firme em Deus e, como consequência da sua obediência, foi testemunha ocular daquilo que Deus havia prometido a ele até então. Eu quero destacar o capítulo 39 porque o que eu quero compartilhar com vocês nessa tarde é sobre o que Deus faz naquilo que antecede de alcançarmos seus propósitos. Eu entendo que a nossa vida com Deus, ela passa por testes o tempo inteiro. Se eu pudesse usar aqui algo como exemplo, mas todo produto, antes de ser comercializado, ele passa por um processo de teste. E esse teste ele é rigoroso, porque para chegar ao ponto de estar na prateleira, é necessário ser aprovado e ter um selo que identifica esta aprovação. E eu uso isso como exemplo para dizer que Deus segue uma lógica muito similar. Se eu e você que temos uma promessa de Deus, e eu creio que você também tem essa promessa, precisamos entender que antes dela se concluir, Deus está nos testando. Deus está nos lapidando. E o texto aqui fala um pouco sobre isso e eu queria ir mais a fundo e eu gostaria que você ouvisse com bastante atenção. O capítulo 39 traz um episódio na vida de José, onde ele, após ser comprado por Potifar, ele é encontrado mercê. E a Bíblia vai dizer que Potifar viu graça nele. E esta graça fez com que ele pudesse ocupar uma posição de destaque na casa de Potifar. De um escravo que até então havia sido comprado, se torna agora uma espécie de superintendente. Todas as coisas que Potifar tinha em sua casa agora está aos cuidados da administração deste homem chamado José. A Bíblia diz que, exceto a mulher de Potifar, todas as coisas estavam sob o comando deste homem chamado José. E a Bíblia diz que Deus estava com José. Onde ele colocava as suas mãos, Deus prosperava as suas obras. Potifar, inclusive, observa e identifica que tudo aquilo que era sinônimo de prosperidade na sua casa estava relacionado ao trabalho que José estava desenvolvendo ali. Isso significa dizer de que Deus abençoava as obras das mãos de José. E por que razão a Bíblia diz que Deus prosperava José? Porque José era um homem temente a Deus. Quando observamos toda a história de José, identificamos
que nele havia um coração desejoso por amar a Deus e, como consequência desse amor, obedecê-lo fielmente. A Bíblia vai dizer que, num dado momento, José é convidado pela mulher de Potifar a se deitar com ela e ele recusa muitas vezes esse convite, até que chega num ponto muito crucial e ele, negando um pedido da mulher de Potifar, ele fez uma declaração que vale a pena nós ressaltarmos aqui. Ele diz que não poderia pecar contra o seu Deus e nem contra o seu senhor Potifar. Aqui Deus nos dá uma lição muito importante, de que aquele que é fiel a Deus também será, ou melhor, terá condições de ser fiel àquele que está acima de você, a autoridade que está sobre a sua vida. E a Bíblia diz que no incentivo daquela mulher, José ignora e foge, e sua roupa fica em suas mãos e ela utiliza desse momento para tentar assassinar a reputação de José. E a Bíblia diz que ela então grita desesperadamente, conta a sua versão da história e o resultado você sabe bem. José foi conduzido ao cárcere e passou ali um período de 2 anos vivendo momentos difíceis. No entanto, a Bíblia volta a afirmar de que Deus era com José. E a Bíblia ressalta de que o carcereiro-chefe viu graça em José e agora o coloca como uma espécie de administrador daquele cárcere. E a história segue o seu curso dizendo que José põe em prática o dom que Deus deu a ele, dando a interpretação do sonho do copeiro mor e do padeiro mor. E aí a história você conhece bem. José finaliza esse episódio dizendo ao copeiro que foi restituído ao seu cargo. Ele disse: quando tiveres com Faraó, lembra-te de mim. Mas a Bíblia diz que o copeiro esqueceu daquilo que havia feito e, honestamente, abrindo um parênteses aqui, eu até acredito que foi Deus que num dado momento apagou aquela experiência da memória do copeiro, porque 2 anos depois ele lembra, e exatamente no momento propício para que José interpretasse o sonho de Faraó e fosse assunto a um trono que não existia, mas que a partir daquele momento passou a existir, fruto daquilo que Deus havia prometido a José há muitos anos atrás. É uma história belíssima, uma história que, sem dúvida alguma, nos inspira, mas eu quero falar de 2 momentos do capítulo 39 que me chama a atenção para mostrar que Deus está nos colocando num grande treinamento. Ele está fortalecendo a nossa estrutura, como fortaleceu a estrutura de José, para que ele não apenas ocupasse o lugar onde Deus desejava, mas que ele permanecesse no lugar onde Deus havia desejado, para que ele se tornasse um instrumento poderoso nas mãos do Eterno. O capítulo 39 fala de 2 momentos onde José teve que buscar de Deus a capacitação para administrar o pouco e o muito. E eu quero começar pelo muito, porque você lembra que a história diz que José, ele era escravo até então e agora se torna um superintendente da casa de Potifar. E ali ele tem que lidar agora com algo que sobejava na casa de um homem importante. E José consegue administrar o muito que ali existia com muita maestria, com muita destreza. Deus usava José para cumprir aquele propósito. E eu começo a compreender que Deus estava treinando José para algo que viria a acontecer. Para quem já leu a história sabe que quando José foi assunto, no trono, se tornando um governador, a interpretação que ele deu do sonho era de que haveria, num primeiro momento, 7 anos de extrema bonança. E José diz que aquele momento iria acontecer. Ora,
Se José não tivesse passado por um período de treinamento na casa de Potifar, em que pé ele conseguiria administrar esses 7 anos de prosperidade? Aqui Deus me dá uma lição muito importante, amados. Muitas vezes Deus nos coloca em situações para que busquemos da sua parte sabedoria para administrar aquilo que Ele colocou aos nossos cuidados e reconhecer que aquilo que está nas nossas mãos não pode ocupar um espaço de protagonismo no nosso coração. Pelo contrário, o nosso coração precisa estar plenamente em Deus e não naquilo que necessariamente Deus faz. Esse período de extrema bonança que José passou na casa de Potifar fez com que as pessoas que ali estavam no seu entorno observassem que nele havia um caráter. E Deus estava forjando o caráter de José. Quantas pessoas você conhece que às vezes não tinha nada e Deus, por bondade, abençoou a vida daquela pessoa e por alguma razão ela se perdeu? Alguns chegam até a usar um dito popular, né? Quer conhecer alguém, dá poder para ele, mas na verdade eu acredito que quando alguém possui algo, na verdade revela o que ela já existia ou que já existia dentro do seu coração. E José, mesmo estando numa condição agora de prosperidade, porque a Bíblia diz que Deus prosperava José, o seu coração não se perdeu. Tanto é verdade de que ele não se sujeita às investidas sedutoras da mulher de Potifar. Aleluia! É uma lição que vale a pena a gente glorificar a Deus. Mas só que há um outro momento, aonde José agora está no cárcere. E ao contrário da primeira experiência, José agora tem que saber administrar o pouco, porque no cárcere tem restrição alimentar, tem restrição de luminosidade. Provavelmente ele estava num calabouço, um lugar de pouca iluminação, úmido talvez, mas o fato é de que ele agora tem uma missão. E qual é? Administrar o pouco que estava nas suas mãos. E aí nós lembramos de um outro momento na vida de José. Quando os 7 anos de prosperidade passa, a Bíblia diz que agora vem 7 anos de escassez. E José havia dado uma orientação a Faraó de que no momento de bonança, 1/5 da colheita deveria ser armazenada, guardada para esse período de 7 anos de fome que viria. Logo, eu percebo a habilidade que Deus havia dado a José de saber administrar o pouco, aliás, de saber administrar o muito e agora saber administrar o pouco. E ele teve um momento para esse teste. E foi, no meu entendimento, esse momento onde ele esteve no cárcere. Ali ele teve que aprender a administrar o pouco que estava aos seus cuidados. E mais uma vez, o texto prova de que José foi provado por Deus e, consequentemente, aprovado por ele. Esse capítulo 39 me ensina muito. E eu gostaria muitíssimo que essa palavra ela ministrasse ao seu coração de maneira intensa, para que você entenda na tarde desse dia de que Deus muitas vezes nos permite viver circunstâncias porque o intuito dele não é que você e eu venhamos a parar no meio do caminho, pelo contrário, mas de que esse caminho que nós chamamos de processo possa nos fortalecer, possa consolidar a nossa fé, possa nos aproximar mais de Deus e nos dar condições para administrar tudo aquilo que Ele colocou aos nossos cuidados e que essa administração tenha sucesso para que ao final da tarefa o nome do nosso Deus seja glorificado. Deus está nos conduzindo nesse caminho para que você e eu estejamos fortes o suficiente para alcançar aquilo que está logo ali. E eu creio e profetizo que tem algo de Deus te esperando
para que você possa não apenas desfrutar, mas se tornar um canal de Deus para abençoar muitas pessoas em nome de Jesus. A vida de José nos traz uma inspiração e uma alegria tão grande, porque eu acredito que o Deus de José é o mesmo Deus que o meu, é o mesmo Deus que o seu, isto é o nosso Deus que tem nos treinado para viver obras extraordinárias. O que Ele espera de cada um de nós? Fidelidade e obediência. A fidelidade vai nos levar a um lugar que não importa o que acontecer, não importa aquilo que irão colocar diante de nós na tentativa de nos tirar do propósito. A fidelidade nos faz compreender que a nossa vida não pode ser adulterada. A nossa vida precisa estar em fidelidade na presença do nosso Deus. E a obediência nos leva ao lugar do não questionamento. Muitas vezes, quando questionamos de forma excessiva, nós não estamos obedecendo como deveria. Eu ouvi uma frase uma vez e eu procuro reproduzi-la sempre que sinto no meu coração, entendo que esta é a oportunidade. Quem é bom de justificativas é muito ruim de quebrantamento. Deus nos convida a ter um coração obediente e quebrantado. Há um texto que conhecemos do Salmo de número 37, verso de número 5, um texto que está estampado em muitos lugares, inclusive a gente vê em outdoor, enfim. O texto diz o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Essa confiança nos leva a uma obediência plena, na certeza de que tudo o que acontece na nossa vida está no governo de Deus. É Deus quem tem a regência da nossa existência. Se você entregou a sua vida a Ele e você entende que a sua vida está pautada naquilo que Deus espera e deseja, acalme o seu coração, porque Deus está te conduzindo para um lugar onde o nome dele será glorificado. O apóstolo Paulo, no capítulo 8, no verso de número 18, na epístola que ele escreveu aos Romanos, ele diz que as circunstâncias do tempo presente, as tribulações, não se comparam com a glória que em nós há de ser manifestada. Meu irmão, minha irmã, você que professa a fé em Cristo Jesus, eu quero nessa tarde incentivar você a acreditar que as dificuldades da vida é Deus fazendo com que a sua estrutura seja fortalecida para aquilo que Deus irá ministrar logo ali. O que Deus tem para você é grande, mas para que você não se perca naquilo que Deus tem para a sua vida, é necessário o teu caráter ser forjado, é necessário a sua estrutura ser fortalecida, é necessário que os seus pés estejam fincados sobre a rocha, para que quando você chegar, Deus faça com que você permaneça como um instrumento para a glória do seu nome. Recebe essa palavra no seu coração, porque o mesmo Deus de José é o mesmo Deus de Maria, é o mesmo Deus de João, é o mesmo Deus de Rafael, é o mesmo Deus que operou no passado. Sua palavra diz que ele é o mesmo ontem, hoje e será para todos sempre. E eu creio que Deus está trazendo um novo fôlego ao seu coração, um novo renovo para a sua vida, que você entenda que aquilo que Jesus disse, aleluia, e eu quero liberar essa palavra, João capítulo 16, verso de número 33, digo-vos estas coisas para que em mim tenhas paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E muitas vezes a gente até dá um acréscimo, né? Se Jesus venceu, nós também venceremos. E eu creio nessa verdade, essa verdade para mim e para você. E eu quero aqui ler mais um texto para ajudar nesse entendimento. Em Romanos ainda, no capítulo de número 8, a partir do verso de número 31. É um texto conhecido de todos nós,
mas vale a pena nós relembrarmos esse texto, porque ele mexe com o meu coração e eu creio que ele vai mexer com o seu também. Romanos capítulo de número 8, a partir do verso de número 31, se você lembrar desse texto, vai dando glória aí misturado com aleluia, porque esse texto é maravilhoso. Na minha Bíblia aqui o subtítulo está As Provas e a Certeza do Amor de Deus. O verso de número 31 diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou ao seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para um matadouro. Em todas estas coisas, e aí eu quero enfatizar o verso de número 37, repetindo: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Verso 38 e 39, que encerra esse capítulo, diz assim: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse texto me anima e me traz um novo fôlego, e eu creio que trará o seu coração de igual modo, porque todas estas coisas que estamos vivendo, Deus está nos guardando para o grande dia, e nada e ninguém poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Meu irmão, minha irmã, Igreja de Jesus, receba essa palavra no teu coração com muita alegria, receba renovo de Deus através dela. Creia que o Deus de José é o mesmo Deus que te sustenta, que te guarda. Ele é o teu abrigo, ele é o teu amparo. O Salmo 46 diz que ele é refúgio, é fortaleza, é socorro bem presente no dia da angústia. O Salmo 23 diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, guia-me mansamente às águas de descanso, refrigera minha alma por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara perante mim uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. É para glorificar Ele de pé debaixo dessa palavra, porque não importa o vale, não importa o Egito, não importa o deserto, não importa as circunstâncias, o que para nós é importante é de que Deus está nos guiando no caminho. Ele está preparando tudo para que a minha vida e a sua vida seja alcançada pelo poder da sua glória. Que Deus te abençoe na tarde desse dia. Que Deus continue manifestando o seu poder sobre ti. Que Ele te levante, meu irmão e minha irmã, como declarado em Isaías 60, verso de número 1. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor
nasce sobre ti. Aleluia! Que Deus possa fortalecer você na sua caminhada. Você que pensou em desistir, hoje é dia de dizer não à desistência e dizer sim, eu vou prosseguir, eu vou avançar, não irei recuar, não vou retroceder, não olharei para trás, porque o meu Deus é o meu porto seguro. Ele é quem edifica a casa, Ele é quem guarda a cidade, é Ele quem te sustenta, meu irmão. Você está debaixo do esconderijo do Altíssimo e na sombra do Onipotente você poderá descansar por toda a sua vida. Guarde essa palavra no seu coração, anima-te no Senhor, porque Ele é quem te guarda, Ele é quem te fortalece. Eu creio que o Espírito de Deus continuará ministrando ao seu coração. Ele continuará falando ao seu coração, porque eu não tenho dúvidas de que essa palavra vem de inspiração de Deus para a sua vida. Eu quero aqui encerrar trazendo mais um texto. E esse texto sempre me ajudou em dias de aflição e de angústia. Isaías, número 40, verso de número 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão com asas como que de águia, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Receba essa palavra na sua vida, meu irmão, receba essa palavra na sua vida, minha irmã. Igreja de Jesus, seja levantada por Ele no poder do Espírito Santo, para que você continue a sua caminhada, na certeza de que dias melhores virão e o nome do Senhor será glorificado para a glória do seu nome. Deus te abençoe.